Oi, turma do segundo ano médio. Como eu prometi, é a segunda parte da aula de hoje, dia 7. Então, vamos fazer alguns exercícios para fixar melhor a ideia de volume, né? Então, como nós sabemos, o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Mas, uma pirâmide é um terço da área do prisma. Nós vimos já uma figura ilustrando isso, que se você pegar esse prisma e seccionar ele, cortar direitinho, você vai conseguir 3 pirâmides de mesma base, mesma altura. Então, o volume de cada pirâmide vai ser um terço da altura do prisma, da área do volume do prisma. O volume de cada pirâmide vai ser um terço do volume do prisma. Como o volume do prisma é um terço, é a área da base vezes a altura, o da pirâmide vai ser um terço da área da base vezes a altura. Bem, vamos lá. Essa questão é página 202, questão 67, pessoal. Um recipiente de vidro, como uma espécie de um aquário, tá? Com forma interna de um paralelepípedo reto retângulo, inclinando-se sem derramar, consegue-se formar com a superfície da água um triângulo CFH. Então você pega esse aquário e dá uma inclinadazinha nele. Aí essa água não derramou nem nada, ela está toda aqui, ela formou um triângulo aqui em cima. Esse triângulo aqui, CFH. Aqui H, aqui F, aqui C. Então, essa superfície da água. Mas toda essa água é a mesma daqui. Não foi derramado nada. Não foi derramado nada. Então, o volume de água daqui tem que ser igual ao volume daqui. Mas isso aqui é uma pirâmide, gente, olha. É uma pirâmide. Se você for olhar direitinho, ela seria isso, ó. 12 por 12 por 9. Veja, uma pirâmide. Aqui é 12. Aqui também é 12. E aqui é 9. É uma pirâmide. Uma pirâmide de base triangular. Aqui no cantinho, formou-se no canto do aquário uma pirâmide. Que tem esse formato aqui, mais ou menos. Tá? Só que está de cabeça para baixo. Eu vi de cabeça para baixo. Muito bem. Então, toda a água que está aqui, ela está aqui. Então, esse volume daqui, desse paralelepípedo, é igual ao volume dessa pirâmide, ok? Então, o volume desse prisma é igual ao volume da pirâmide. O volume do prisma é a área da base vezes a altura. A altura x, aqui tem uma quantidade x de água de altura. E da pirâmide é um terço da área da base vezes a altura. Um terço da área da base vezes a altura. Vamos ver. Então, qual seria o volume do prisma? A área da base, 12 vezes 9. A área da base, 12 vezes 9. A área da base, 12 vezes 9, vezes a altura da água. A altura da água é x. Então, o volume no prisma, em forma prismática, a água está em forma de aquário, vai ser 12 vezes 9 vezes x. A área da base, 9 vezes 12, vezes a altura x. Agora vamos lá, pirâmide. A pirâmide, um terço da área da base. Veja, se você pegar essa pirâmide aqui, ó, eu virei ela de cabeça para baixo. Aqui é 12, olha, aqui é 12, que é esse 12 aqui. Esse 12 aqui. Tá? Esse outro aqui é 12 também. Essa parte aqui também é 12. E a altura eu coloquei como sendo 9. Então aqui eu considerei a base, essa parte de baixo. Ó. Essa parte de baixo é a base. Ó. Aqui é F. Desculpa. Aqui é G. Essa parte aqui, ó. F, G, C. Desculpa. H, G, C é a base. A altura eu coloquei aqui. Então aqui é 12. Aqui é 12. Aqui também é 12. Aqui dentro aqui é 12. Ó. Então aqui é 12. Aqui é 12. Aqui é 9. Seria isso. Ó. 12, 12, 9. Então,
1/3 da área da base, mas quem é a base? 12 vezes 12 sobre 2, que é um triângulo. Base vezes altura sobre 2. Aqui é um triângulo. A base é um triângulo, não é 12 vezes 12. Aqui, se fosse... Aqui é um retângulo, ó. 12 vezes 9 vezes x. Mas isso aqui, a base não é um retângulo, é um triângulo. É 12 vezes 12 dividido por 2. Base vezes altura sobre 2. Porque aqui no canto, gente, olha, querendo ou não, é 90 graus aqui embaixo, tá bom? Aqui também é 90 graus, ó. Então não tem saída para nós. Seria a base é um triângulo. 12 vezes 12, base vezes altura sobre 2, 12 vezes 12 sobre 2. Vezes a altura da pirâmide. A altura da pirâmide é 9, tá? Então a base é 12 vezes 12 sobre 2, que é um triângulo. Base vezes altura sobre 2, 12 vezes 2 sobre 2, multiplicado pela altura da pirâmide, que é 9. Tá? Então vamos lá. Eu vou passar para aqui para baixo o cálculo. Passei para baixo. Esse 12 está multiplicando. Quando vem para cá, vem dividindo. Então eu posso cancelar esse 12 com esse 12. Posso cancelar esse 9 com esse 9. Aí ficaria somente x igual a 1/3. 1/3 vezes... Como cancelou, ficou 12 sobre 2 só. Cancelou esse 12 com esse 12 de cá. Esse 9 com esse 9 daqui. Ficou somente x. 1/3, 12 sobre 2. X vai ser 1 vezes 12 é 12. 3 vezes 2 é 6. 12 dividido por 6 igual a 2. A questão não é tão simples, porque o desenho é complexo, tá vendo? Eu estou falando aqui, essa pirâmide, ela tem 12 aqui, 12 lá atrás e 9 de altura, que coloquei numa posição melhor para você, ó. E virei pro lado de cá. Certo? Essa pirâmide aqui de água, ela tem 12 aqui, tem 12 pontilhado aqui, ó, que essa medida daqui é 12, essa pontilhada também é 12. 12 aqui, na base 12 aqui. E a altura dela seria esse 9 aqui, ó. Tá? Então, eu peguei 12 aqui e 12 aqui e considerei como se fosse a altura. Inverti o desenho, tá? Olha, eu considerei como se fosse a base, essa parte aqui, 12 aqui, 12 no pontilhado e a altura 9. Tá vendo? 12, 12, 9. O que aconteceu? Vou repetir para você. Esse volume d'água de um aquário não tá cheio não, tá com altura X só. Aí alguém virou para cá e a água ficou bem na pontinha aqui, sem derramar, tá vendo? O formato mudou, virou uma pirâmide, mas o volume é igual. Então, o volume do prisma é igual ao volume da pirâmide. Como é o volume do prisma? A área da base, 12 vezes 9 vezes a altura, que é x. Isso aqui é x, gente, olha, tá meio estranho. Isso aqui é x, ó. Tá? Então, a área da base, 12 vezes 9 vezes a altura, que é x. Isso é o prisma de água. 12 vezes 9 vezes x. Repito, 12 vezes 9 vezes x. Agora a pirâmide. Eu botei ela nesse formato aqui, ó. Vai ser 1/3 da área da base, mas a base é 12 por 12. Sobre 2. Por que 2? Porque aqui é um triângulo, a base é um triângulo, não é um retângulo, não, um quadradão. É 12 vezes 12 sobre 2, a área da base, vezes a altura da pirâmide, que é 9. Então, a gente fez a continha aqui, ó. O volume do prisma igual ao volume da pirâmide. Cortou esse 12 com esse 12, cortou esse 9 com esse 9, ficou somente o x. Ficou 1/3, ficou 12 sobre 2. 1 vezes 12 é 12, 3 vezes 2 é 6. 12 dividido por 6, 2. Então, a profundidade da água era 2 centímetros. Essa questão é complicada, você precisa olhar o desenho melhor no seu livro, tá? Página 202. Mas está resolvida. Bem, a outra questão é de seções. Veja, isso é mais fácilzinho. Em uma pirâmide de altura 24, eita, então quer dizer que essa pirâmide tem 24 de altura. Eu desenho uma pirâmide qualquer de altura 24. A área da base
é o quádruplo. Quádruplo é 4 vezes, pessoal. Quádruplo é 4 vezes. O quádruplo de 5 é 20. 4 vezes 5, 20. Então, a área da base, essa base aqui embaixo, é 4 vezes a área da seção transversal. Alguém cortou aqui em cima, tem uma seção transversal. Está dizendo que essa área, alguém mediu, essa área de baixo é 4 vezes a área de cima. Isso aqui é A, aqui é 4A. Ele disse no texto. Calcule a distância do vértice à seção. Então ele quer saber que está o vértice. Ele quer saber a distância do vértice até a seção. Eu chamei de x. Do vértice até a seção. Eu chamei de x. Ora, se aqui é 24, a altura H-zona é 24. A altura da pirâmide inteira. E a altura da pirâmide pequena é Hzinho. X. Isso aqui não vai interessar agora para nós, não. Então, o que nós aprendemos aqui nas últimas aulas? Em relação às seções. Eu aprendi isso na aula passada. Eu falei para vocês que a área da seção está para a área da seção está para a área da base, assim como o Hzinho está para Hzão ao quadrado. Certo? Aí eu fiz isso. A área da seção está para a área da base, assim como o Hzinho está para Hzão ao quadrado. A área da seção, Azão, né? A área da seção, Azão. A área da base, o quádruplo. Então, se a seção é A, a base é 4A. A altura pequenininha, a altura da pirâmide baixinha, essa aqui, ó, X. Hzão, aqui é Hzinho, X. Hzão é a altura da pirâmide grandona, Hzão. Certo? Então, é X sobre Hzão, mas Hzão é 24. Olha só, Hzão é 24. Repetindo. A área da seção é A. A área da base é o quádruplo, está dizendo no texto. Hzinho é a altura da pirâmide pequena, X. E Hzão é 24, que é a pirâmide inteira. Tá bom? Aí veja bem. A sobre 4A igual a x sobre 24 ao quadrado, porque é Hzinho ao quadrado. A área da seção dividido pela área da base igual a Hzinho ao quadrado. Bem, o que aconteceu aqui? Cancela A com A. Então, qualquer número dividido por ele próprio dá 1, certo? Fica 1 sobre 4. A dividido por A dá 1. Então, 1 sobre 4 igual a x sobre 24 ao quadrado. Veja bem, qual é a operação inversa de potência? Raiz, né? Potência. Então, esse 2 vem para o lado de cá como raiz, ó. Ficaria x sobre 24 elevado a 2. Se esse 2 sair e vir para cá, ele vira raiz quadrada de 1 sobre 4. Raiz quadrada de 1 sobre 4 é quanto? 1 sobre 2. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 4, 2. X sobre 24. Aí você aplica meios extremos. Meios extremos. 2x, 24 vezes 1, 24. X igual a 24 sobre 2. X igual a 12 centímetros. Então, essa distância da seção até o vértice é 12 centímetros. Tá, pessoal? Então, quando falar em seção, se ele falar em seção, você corre para essa parte aqui, ó. Para essas fórmulas. Seção, a relação aresta da base sobre a aresta da seção, aresta da base, Hzinho, Hzão. Área da seção para a área da base, Hzinho, Hzão ao quadrado. Volume da seção dividido pelo volume total, Hzinho, Hzão ao cubo. Então, no caso, nós estamos falando de área, né? Então, a área da seção dividido pela área da base, então A dividido por 4A, igual a Hzinho, que é x, dividido por Hzão ao quadrado. Então, mas só que Hzão é 24. Ficaria Azinho, que é a área da seção, dividido por 4A, que é a área da seção da base. Hzinho, que é x, sobre Hzão, mas Hzão é 24. Então, se eu dividir A por A, se eu cancelar A por A dividido por A dá 1. 1 sobre 4, igual a isso. Se eu quiser tirar esse 2 daqui, ó, gente.
e passar para cá, ele está como forma de potência, ele vai virar uma raiz quadrada de 1 sobre 4. Então esse 2 sai daqui, fica x sobre 24, e esse 2 aparece do lado de cá como raiz quadrada. Olha só ele aqui, ó. Raiz quadrada. Esse 2 da potência vem para cá, potência o inverso é raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2. A gente vai aplicar agora meios extremos, né? Meios extremos. 2 vezes x dá 2x. 1 vezes 24 dá 24. X igual a 24 sobre 2, 12 centímetros. É o que nós queríamos, que era a distância da seção ao vértice. Daqui para aqui dá 12 e daqui para aqui dá 12 também, no caso, né? Essa questão é a questão da página 22, 53, estou resolvendo para vocês. Em casa você refaz a questão sem olhar o que eu fiz e tenta chegar ao mesmo resultado, tá? Bem, agora vamos dar um pulinho para a página 222, questão 60. Ela já está naquelas complementares. 222, 60. Esse não tem desenho, é um texto só. Então, vamos ler o texto e traduzir. Em uma pirâmide de altura 30 centímetros, então eu desenho uma pirâmide com altura 30 centímetros, olha. Aqui 90 graus, ó. A base é um trapézio isósceles. Opa, trapézio isósceles é um trapézio que tem dois lados, os dois lados oblíquos são congruentes. Então, trapézio isósceles, os lados são 5 raios de 5, 5 raios de 5, 20 e 40. Aqui é 20 e aqui atrás é 40. Eu botei aqui para fora, olha só. 40 aqui, aqui é 20. Se daqui para aqui é 20, então aqui é 10 e aqui é 10, tá? Olha, 10 mais 20, 30, mais 10, 40. E, porque para achar o volume vai ser área da base, 1/3 da área da base vezes a altura. Eu tenho que saber a área da base, a área do trapézio. A área da base vai ser a área do trapézio. Então, o trapézio vai ser base maior, 40, mais base menor, 20, vezes a altura sobre 2. Só que eu não tenho altura, tá? Aí vamos lá, tem que fazer isso aqui. Aqui é um triângulo retângulo, gente. Olha, a hipotenusa é 5 raios de 5. Então, 5 raios de 5 ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Desculpa, 5 raios de 5 ao quadrado exatamente igual a 10 ao quadrado mais h ao quadrado. Aqui é o teorema de Pitágoras, TP. 5 raios de 5 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 10 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Raiz de 5 ao quadrado é o próprio 5. H ao quadrado, 10 ao quadrado é 100. Aí esse 100, 25 vezes 5 dá 125. Por quê? 5 ao quadrado é 25. E raiz de 5 ao quadrado corta, fica só 5. 5 vezes 25 dá 125. Esse 100 está positivo, ele passa para cá negativo. Ó. 125 menos 100 dá quanto? 25h ao quadrado. Então, quem é h? É a raiz quadrada de 25, que é 5. Achou a altura. Agora eu posso calcular aqui. Agora eu sei que isso aqui é 5, ó, gente. Ó. Eu sei que isso aqui é 5 agora. Então, eu vou calcular a área da base. A área da base é a área do trapézio. Base maior, 40. Desculpa aqui, gente. Base maior, 40. Base maior, 40, mais base menor, 20. Vezes a altura aqui é 5 sobre 2. Tá? Desculpa aqui, ó. Base maior, 40. Base menor, 20. Ele falou que era... A altura era 30. A altura da pirâmide. Mais base é 20 e 40. Base maior 40. Mais base menor, 20 sobre 5. Desculpa. Base maior, 40. Mais base menor vezes a altura que é 5
sobre 2. Vai dar 60. 60 vezes 5. 60 vezes 5 dá 300 sobre 2, 150. Aqui dá 150. 300 é 60, porque a base maior é 40, mais base menor é 20. Então 40 mais 60 dá, mais 20 dá 60. Vezes 5 dá 300 sobre 2, 150. Então aqui, vamos ajeitar logo isso aqui, 150. Então, aí 150, né? 150 centímetros quadrados, perdão. Aí o volume da pirâmide, que é uma pirâmide, o volume da pirâmide o que é? Área da base vezes altura. 1/3 da área da base vezes altura. 1/3, área da base é 150, aqui está errado. Vezes altura. Então, ficaria 1/3 da área da base, que é 150, vezes a altura, que é 30. A altura da pirâmide, 30, olha, 30. A área da base, no caso, como é um trapézio, base maior 40 mais base menor 20, vezes a altura. Acabamos de ver que a altura é 5 sobre 2. Vai dar 60 vezes 5 dá 300, dividido por 2, 150. Então, 1/3 da área da base, que é 150, vezes a altura, que é, aqui corta, dá 10, né? 10 vezes 150, 1.500. Então, o volume dá 1.500 centímetros cúbicos. Tá? 1.500 centímetros cúbicos. Então, a dificuldade foi que nós tínhamos um trapézio de lado 5 raios de 5, o lado que é página 222, né? 222, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, 5 raios de 5, 5 raios de 5, olha cá, 5 raios, as medidas são 5 raios de 5, 5 raios de 5, 20 e 40, certo? 5 raios de 5, 5 raios de 5, 20 e 40. Então, como aqui é 20, aqui tem que ser 10, aqui tem que ser 10, porque 10 mais 20 dá 30, mais 10, 40. Aqui é 5 raios de 5, aí você aplica Pitágoras aqui, ó, desse triângulo. 5 raios de 5 ao quadrado, igual a h ao quadrado mais 10 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Raios de 5 ao quadrado, cancela, fica somente 5. H ao quadrado, 10 ao quadrado é 100. 25 vezes 5 dá 125. Aí esse 100 passa para cá, fica menos. 125 menos 100 dá 25. Então, tirando a raiz quadrada do H, do 25 dá 5. Então, a área do retângulo, do trapézio, vai ser base maior, 40, mais base menor, 20, vezes altura, 5 sobre 2. 40, base maior, 40, base menor, 20, vezes altura, 5 sobre 2. 40 mais 20 dá 60. 60 vezes 5 dá 300. Dividido por 2, 150. Mas eu quero o volume da pirâmide, que é a área da base, 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 da área da base vezes a altura. Então, 1/3, a área da base deu quanto? 150. E a altura da pirâmide quanto é mesmo? 30. Tá bom? Então, 30 dividido por 3 dá 10. 1.500 aqui seria no caso da questão 22, desculpa, questão 60, questão 60 dá 1.500 centímetros quadrados. Tá certíssima a resposta.
Tinha errado aqui o cálculozinho bobo. Mas isso aqui vocês refazem em casa. Com toda calma. Refazem em casa. A questão está aqui resolvida, está correta. Então é só você reestudar ela com calma. Fiz 2 ou 3 vezes, expliquei 2 ou 3 vezes. E para encerrar essa questão 61. Questão 61. Vamos ver a 61. Calcule o volume de uma pirâmide quadrangular regular. Se é quadrangular regular, a base é quadrada. Opa! Em que a aresta lateral mede 4 raios de 6. A aresta lateral é isso aqui, ó, gente, ó. 4 raios de 6. E a aresta da base mede 8 decímetros. É quadrangular regular, é um quadrado aqui embaixo, ó. Um quadrado. Olha, então, para calcular o volume eu tenho que ter 1/3 da área da base. A área da base é fácil. 8 vezes 8, que é um quadrado, né? 8 vezes 8 é 64. Falta-nos a altura. Aí que é o problema. Aí eu pensei, eu vou fazer uma triangulação aqui. Aqui como hipotenusa, 4 raios de 6. Isso aqui é a diagonal do quadrado, gente. Olha, a diagonal do quadrado é 8 raios de 2. Lembra? Aqui é 8, então 8 raios de 2. Então, essa parte daqui é 4 raios de 2. Essa partezinha daqui é metade. Aqui também é 4 raios de 2. Porque a diagonal inteira é 8 raios de 2. A diagonal do quadrado é L raios de 2. Lado raios de 2. Então, eu vou ter um triângulo que a hipotenusa é 4 raios de 6. O cateto é 4 raios de 2. E o outro cateto H, que a gente vai ver agora. Então, é esse triângulo aqui, ó. Veja. Aqui 4 raios de 6, que é a aresta lateral. Aqui H, formando 90 graus. E aqui 4 raios de 2, que é metade da diagonal. A diagonal toda é 8. Mas eu quero só esse pedacinho aqui. Tá bom? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, que é um teorema importantíssimo. Hipotenusa ao quadrado, 4 raios de 6 ao quadrado, igual cateto 4 raios de 2 ao quadrado, mais H ao quadrado. Como eu já expliquei, 4 ao quadrado 16, raios de 6 ao quadrado corta, fica só 6. Lembram? 4 ao quadrado 16. Raios de 6 ao quadrado, cancela esse 2 com 2 daqui, fica só 6. Mesma explicação. 4 ao quadrado 16, raios de 2 ao quadrado corta, fica só 2. H ao quadrado. 16 vezes 6 dá 96. 16 vezes 2 dá 32. Aí, você pega o 32, passa para cá, fica menos. 96 menos 32 igual a H ao quadrado. Fica e esse passa. 96 menos 32, eureka, 64. H ao quadrado, 64. Então, H é a raiz quadrada de 64, que é 8 decímetros. Tá bom? Então, agora eu posso ter tudo. Tenho tudo agora. O volume da pirâmide é 1/3. Área da base. Mas a base é um quadrado, gente. 8 vezes 8 é um quadrado. A área 8 vezes 8. Vezes a altura da pirâmide. Que acabamos de calcular agora. A altura da pirâmide agora calculada é 8. Ó. 8 também. Então, 1/3. Área da base que é 8 vezes 8, que é um quadrado. 8 vezes 8. Vezes a altura, que nós acabamos de calcular aqui, ó. Que deu 8 também. Então, a área da base, 8 vezes 8, vezes a altura, que é 8, 1/3 disso. 8 vezes 8 vezes 8 é 512 sobre 3. Então, é uma divisão não exata. Você pode colocar 512 sobre 3, ou se dividir dá 170,67 decímetros cúbicos. É o volume dessa pirâmide. Então, a gente fez 1, 2, 3, 4, fizemos 5, 6, 7, 8. Fizemos 1, 2, 3, 4 exercícios. 4 exercícios nós nessa parte agora, né? Essa parte agora nós fizemos. E na parte anterior fizemos também mais outras que nós falamos sobre a volume, né? Falando de volume, então fizemos um exemplo
Fizemos um exemplo aqui, esse exemplo. Fizemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questões de volume. Aí vocês procurem ver a aula, se a aula direitinho, quebrar a cabeça, que a gente só aprende quando a aprendizado é uma coisa particular, é esforço pessoal. Alguém vai dar uma orientaçãozinha, mas você vai ter que meter a cara no livro, vai ter que fazer os exercícios sozinho para aprender. E eu repito que essa parte aqui, ó, das sessões é muito importante, trabalhar com essa parte das sessões. E eu aconselhava você a tentar fazer as questões que eu fiz, revisar, refazer as questões, né? E algumas são mais fáceis, como de sessão, outras são mais... Essa aqui também foi fácil, porque a base era um trapézio, então o trapézio nós conhecemos bem a área do trapézio, os cálculos, essa malíciazinha de calcular a altura do trapézio, tá? Então, procurem ver as duas aulas, dá 1 hora de aula mais ou menos, assistam às aulas, tentem fazer as questões, mandem para mim com o nome, as fotografias, as fotos das tarefas com o nome, para o ClassUp, gente. Um abração para vocês, um abração para os seus pais, familiares, dê um abraço em cada um também, um abraço do Barreto para cada um dos nossos queridos alunos, tá? Estudem, não desistam, continuem. Um abração, tchau, tchau.